Graças a paz. Amém. Vou entrando aí, fica todo mundo à vontade. Vou bater um papo aqui com o pastor Will de Dom Aquino. A gente vai falar sobre os 10 princípios da graça. Fala, pastor. Deixa eu chamar aqui. O pastor não está aparecendo aqui para lhe chamar, não. Está indisponível aqui, poder lhe chamar aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver agora. Atenda aí, pastor. Esperando só o pastor aceitar lá, para a gente iniciar. Acho que agora vai. Glória a Deus. Amém. Eu tava querendo entrar pelo computador. Tava Aqui, ruim. ó. Não deu, aí, não sei. Eu vou fazer celular então. Calma aí. Calma aí que eu vou ter que agora só criar um lugar fixo aqui pra ele. Deixa eu ver. Beleza. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Só beleza. Eu tava querendo fazer com um computador, mas não deu. Não sei. Vai no celular mesmo. Então vamos. Bora. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá? Não, graças a Deus. Só vou fazer o esqueminha aqui, pegar o carregador, porque eu não sei como tá a bateria, se vai dar pra gente falar, mas então vou chamar e a gente começa, tá bom? Beleza. E aí? Bem, graças a Deus. Glória Na a Deus. expectativa do Aviva. Ô, coisa boa, hein? Então, a gente vai se ver de novo, né? Está caindo a internet dele. Vocês estão na live aí, vocês estão ouvindo bem? Deixa um joinha aí pra gente saber como é que tá. Deu uma cortada aí. Deu uma cortada, tinha dado uma cortada. Eu coloquei o Wi-Fi de novo e acho que vai bem. Bom, Massa. mas eu tava Pessoal que falando. tá na live aí, que tá acompanhando aí, deixa um joinha aí pra gente saber se vocês estão ouvindo bem, pra saber se tá conseguindo me ouvir o pastor também, pra gente saber. Que às vezes fica... Eu acho que ninguém falou nada, então vamos lá, né? Sim, pastor. Maravilha. Então, pastor, eu tava hoje de manhã, agora há pouco, né? Aí eu peguei e pensei em você. Falei assim, ó, cara, quero fazer uma live com o Marcelo. Pastor Marcelo, queria conversar com ele. Você me mandou uma mensagem no Zap, eu falei assim, não é agora mesmo. É de Deus então, né? A conexão, Aham. né, que a gente tá, né? Glória a Deus. E aí, eu não tenho muito, assim, eu não faço muito live, não manjo muito, mas pelos últimos dias surgiu um desejo de repartir um pouco, repartir com o pessoal dos meus seguidores, vamos falar assim, né? Porque falar um pouquinho do que Deus está nos dando, né? E aí eu Aham. queria falar antes da gente começar, tá ok aí, tá dando para ver de boa, né? Tá dando para ouvir legal? Aham. Você tá ouvindo, Marcelo? Pastor? Tá ouvindo? Tô Então ouvindo, tá. tá mandando só um aviãozinho para convidar o pessoal para participar da live. Agora a gente pode ir Tranquilo. a mais de 1000. No meu, você sabe dizer se no meu tá liberado o povo saber que eu tô ao vivo? Você sabe me dizer se é. Tá, 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 O pessoal dos meus tá. seguidores sabe, então, né? Aham. Aham.
Aí, galera do Instagram aí, compartilha aí, que nós vamos conversar um pouco com vocês. Então, assim, na verdade, eu quero conversar com você, e aí, por que não a gente não repartir essa conversa, né? Amém. É bom que a live fica salva aí depois, né? Quem quiser poder estar vendo novamente, é só. Eu vou deixar a live salva aí no meu perfil. E em seguida eu posso subir ela também para um canal que eu tenho no Instagram. A gente vai deixar esse bate-papo aí para vocês poder se edificar. Eu creio que vai ser bastante edificante. Glória a Deus. Muito bom. Seguinte, antes da gente conversar, eu queria falar que hoje, às 20 horas, horário de Brasília, vai iniciar o e-book, né, do apóstolo Célio Rosa. Poderia falar um pouco sobre isso aí? Amém. Sobre o livro. Amém. O título do livro é Os 4 Passos para uma Vida Vitoriosa, né? Na verdade é um e-book, né? É um material, é um conteúdo digital, você vai poder ter acesso a ele no seu celular, e eu creio que vai ser muito edificante para as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, né? Porque a gente conhece a vida, o ministério do apóstolo Célio, né? Que tem tanto influenciado a nossa vida, né? Ele é o nosso apóstolo, o nosso pai na fé, é a nossa referência, né? É quem nos ensinou, quem carrega esse manto aí, essa paternidade sobre a nossa vida, né? Que está aqui, né? Os 10 princípios da graça, que mudou a minha vida, mudou a vida do pastor Will. E eu creio que vai ser riquíssimo você participar, né, desse momento, às 8 horas hoje, né? Horário de Brasília, né? Para todo o Brasil, vai ser transmitido no YouTube e também pela página do Ministério Pescador Sal da Terra no Facebook. Então, sinta-se convidado para estar com a gente nesse momento, que vai ser poderoso. Nós vamos deixar o link, depois você pode me ajudar nisso? Deixar um link aqui no meu status, para quem quiser participar da iniciação, né? Vai ter esse vídeo, vai ter hoje, falando sobre isso. E também convidar as pessoas a conhecer mais sobre o Ministério Pescador Sal da Terra. Nós temos um site, temos no YouTube, no Instagram, no Facebook, temos alimento, todas as plataformas, podcast, poderoso podcast. No Spotify, no Deezer. Eu me alimento muito. O Spotify, né? Podcast é a plataforma. O Spotify é o que... Uhum. Então, nós estamos em mais de 10 plataformas digitais. Mais de 10. Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos aqui, depois dessa conversa aqui, eu vou deixar, você até me ajuda, irmão Marcelo, pastor Marcelo, eu vou deixar, Amém. Irmão também, é irmão em Cristo e é pastor. São meu irmão, são meu irmão. Eu vou deixar, na verdade, o link para quem quiser saber. Porque um dia eu estava em São Paulo, e eu comecei a ouvir essas pregações. Começamos a ouvir essas pregações e, de fato, mudou a nossa vida, né? Você é de Recife, eu sou de São Paulo, e a gente participou pegamos o mesmo alimento, da mesma fonte, e aí mudou a nossa vida. Então nós queremos repartir sobre isso. E aí eu queria conversar, aproveitando, já falando do e-book, do site, de tudo, convidando todo mundo que está entrando aqui para poder estar participando hoje da iniciação, né, do e-book, lançamento. Às 8 horas, às 20 horas, lançamento, né, às 20 horas. Queria falar um pouquinho também sobre os 10 princípios da graça, né? Amém. O que é isso, né? Por que a gente... O que fez a gente viver por esse propósito? O pessoal do Instagram, que às vezes não conhece, às vezes os meus seguidores, sabe da minha história, que eu saí de São Paulo, estou aqui hoje, mas não sabe por que você fez isso, que você largou todas as coisas, né, e veio para essa visão e tal. E eu queria repartir com a igreja qual é o propósito e o motivo de que nós entramos nesse lugar. E aí eu queria falar sobre os 10 princípios, né? Queria falar sobre essa visão, queria conversar sobre isso. Amém. Eu queria perguntar para você, eu sei um pouquinho do seu testemunho, eu sei um pouco da sua história, né? A gente já teve comunhão lá em Recife,
na chácara, quando o pastor Léo tinha chácara, né? A gente conversa, mas eu queria que você repartisse, porque eu sei o seu testemunho, né? Da onde você veio e toda a desconstrução que teve na sua vida até você chegar aqui. Nós estamos ainda no processo e até Jesus voltar, a gente sabe que tem esse processo, né? Mas eu queria que você contasse um pouco para nós qual foi a chave, a virada da sua vida. Por que você decidiu andar nos 10 princípios? O que fez com que você andasse neste lugar? O que mudou na sua vida? Porque eu vi que você veio de uma outra doutrina, de uma outra forma de pensar, e aí você teve que desconstruir tudo isso para poder andar. E a gente fala sobre vida no Espírito. Para quem não sabe, está no Instagram aí, nós pregamos a vida no Espírito. É uma vida. Jesus falou que é necessário nascer de novo, e quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito vivificado. Como assim, pastor? Agora nós damos crédito ao Espírito Santo, que é o princípio número 8, colaborar com o Espírito Santo, e a vida no Espírito é viver dando crédito para isso. É o princípio número 8, é dando crédito para isso. E por que a gente larga então Amém. e andar neste lugar? Qual foi o ponto-chave? Conta para nós um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Deu uma cortadinha aí, mas deu para ouvir. Como o apóstolo Paulo diz, né? A vida no Espírito é um andar, um caminhar de fé através das práticas espirituais. Muitas pessoas, quando a gente fala sobre os 10 princípios da graça, as pessoas não conhecem, não têm muito conhecimento, mas talvez já ouviu falar, talvez até já teve algum contato com algum deles, mas ainda não tem aquilo revelado dentro. E a melhor coisa é quando você tem algo revelado dentro de você, porque é uma chave que destrava um entendimento e te dá um caminhar de fé que agora você pode andar num crer, né? Como o pastor Leonardo fala, né? Crer é um caminhar, né? Porque Judas diz lá na carta dele, né? Que o crer é uma batalha, né? Então, existe uma disposição nossa, né? Em batalhar pela nossa fé. Então, o que acontece? Primeiro, eu quero deixar claro que os 10 princípios da graça não foi o Sal da Terra que inventou, não foi o pastor Célio que criou, não foi o pastor David Robson. Na realidade, foi o próprio Jesus que deixou os ensinamentos, né, dele para que a gente pudesse dar continuidade, porque eu costumo dizer que nós estamos vivendo Atos 29, né, dando continuidade à igreja primitiva, que é a igreja de Atos. Né? O modelo que a gente segue hoje, o modelo que a gente vive hoje é o modelo de Atos dos Apóstolos. E as práticas espirituais são elas, né, as 10, né? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, adoração, louvor, confissão da palavra, esperar com Deus, colaborar com o Espírito Santo, ser testemunha de Cristo e anunciar a volta de Jesus. Então, essas são as chaves, essas são as práticas que nós cremos, que nós praticamos todos os dias para nos dar um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que me fizeram a pergunta esses dias o que era as práticas. Eu disse, todo relacionamento, toda comunhão, ela tem uma linguagem, ela tem uma comunicação. Então, a forma como Deus ele se revela, a forma como a gente se comunica com Deus através das práticas espirituais. E como foi a minha experiência, como foi que eu conheci, como foi que eu cheguei a esse entendimento, a esse lugar em Deus. Eu, como o pastor falou, eu vinha de uma linhagem, eu vinha de um segmento religioso, né? Eu tinha uma linha de pensamento, mas por mais que eu tivesse um conhecimento teológico acerca de algumas coisas, eu não conseguia desenvolver a minha fé. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra conhecer ali, a gente acha que é simplesmente ter um conhecimento superficial, um conhecimento teórico das coisas. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica todas as coisas. Então, eu tinha muito conhecimento daquilo que... Porque eu lia muito, eu estudei muito, né? Eu sou filho de pastor, eu passei alguns anos da minha vida, eu usava droga, eu sou usuário de crack, eu passei mais de 10 anos da minha vida usando crack, e eu fui preso, eu passei uma vida miserável, porque a Bíblia diz que como sem Deus ele é pobre, miserável e nu. Então, por mais que eu quisesse acertar, porque na minha tentativa de me libertar das drogas, me libertar do crime, me libertar da homossexualidade, me libertar de um monte de coisa que aprisionava a minha vida, eu não conseguia. Então, alguém dizia para mim que eu tinha que ir para a igreja,
eu tinha que passar a me vestir assim, eu tinha que ter tal tipo de comportamento. As pessoas diziam que eu tinha que produzir a minha própria libertação, porque cobravam de mim, né? E eu também me cobrava que eu tinha que andar de um tipo, que eu tinha que me libertar daquelas coisas porque me fazia mal, né? Eu fazia minha mãe sofrer, eu fazia minha esposa sofrer, eu fazia as pessoas sofrerem, as pessoas que me amavam, que gostavam de mim. Mas por mais que eu tivesse uma boa intenção no meu coração de tentar me libertar, eu não conseguia. Por quê? Porque um escravo ele não pode libertar a si mesmo. E na realidade a libertação vem através do conhecimento de quem você é em Cristo, né? Através de uma nova identidade, que é a identidade de filho, né? Deus é Pai e ele, através de Jesus, ele nos faz filhos. Então, eu não tinha essa mentalidade de filho, eu era apenas um servo, né? A mentalidade do filho pródigo que ficava em casa, daquele filho que quer ser aceito pelo pai, pelo aquilo que ele faz, né? Porque eu sou bonzinho, então eu sou aceito pelo meu pai. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não pratico isso, então eu sou aceito diante de Deus por causa da minha própria justiça, né? Que a gente chama de justiça própria. Então, a Bíblia diz que nós somos aceitos por Deus pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Mas uma coisa, né, o pastor Leonardo fala direto que há uma diferença entre a fé que é pregada e a fé que é vivida. Há uma diferença entre eu saber o que está escrito e eu vivenciar aquilo, e aquilo ali é uma verdade da minha vida. Então eu sabia que estava escrito aquilo, que eu tinha direito àquilo como filho de Deus, que estava escrito na palavra de Deus, que é uma promessa de Deus, é uma realidade espiritual. Eu não consegui entrar nesse lugar, porque existiam coisas em mim que são fortalezas da minha mente, que eram coisas que ainda eu precisava entender, e algumas coisas que eu precisava de destravar. E como foi que isso aconteceu? Eu estava numa casa de recuperação, tentando me libertar do crack, e eu conheci um cara, eu conheci um amigo meu que... Ele é amigo meu até hoje, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi uma ponte que me levou até o lugar que eu vivo hoje, né? E ele foi uma bênção de Deus para minha vida, porque eu passei por 12 internamentos em casa de recuperação. Eu fui internado 12 vezes. E todas as vezes que eu saía da casa de recuperação, eu saía convicto de que eu estava liberto, que eu não caía mais nas drogas e que a minha vida tinha mudado, porque quando eu chegava na casa de recuperação, o pastor lá dizia, as pessoas lá diziam, olha, você tem que ler a Bíblia, porque conhecereis a verdade vos libertar. A verdade vos libertará. A primeira vez que eu li a Bíblia lá, eu li a Bíblia toda em 6 meses, toda, né? Eu li a Bíblia toda de capa a capa. E eu achei porque eu li a Bíblia, eu estava liberto, porque eu sei o que está escrito, né? Então, quando eu saí da casa de recuperação, eu caí nas drogas novamente. Aí eu passei 3 meses na droga e depois eu voltei de novo. E eu fiquei nesse processo aí por mais de 10 anos. Entrava na casa de recuperação e saía, entrava e saía. Aí um dia, esse cara chegou para mim e disse, eu vou te apresentar um pastor que ele vai te ensinar umas práticas espirituais que, se você praticar, sua vida muda completamente. Então, eu quero conhecer. Aí foi quando eu conheci o pastor Leonardo. Ele me levou, ele morava aqui em Pernambuco, né? O pastor Leonardo hoje ele está colaborando com o Espírito Santo aí em Rondonópolis. Mas ele morava aqui em Pernambuco, ele morava lá em Xangrande, né? Onde a gente teve uma comunhão também, né? Eu, pastor Will. Era poderoso, né? Os dias vividos ali foram algo que eu guardo no meu coração, as chaves que eu recebi ali, porque foi um divisor de água na minha vida e é até hoje, né? Eu sempre me recordo de tudo, procuro sempre... graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa, eu consigo guardar o que eu vi, o que eu vivi, eu guardo aquilo, carrego todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu tento me lembrar de tudo aquilo, ruminar novamente, tentar viver aquilo ali. E quando eu cheguei naquele sítio lá, né, ao pastor Leonardo, porque a verdade, antes dela te libertar, primeiro ela te confronta. Antes de Deus libertar, primeiro ele confronta, porque o que é conhecer a verdade de Deus? É quando você abre mão das suas verdades, que na realidade não são verdade, né? A gente tem na nossa mente, né, as nossas verdades, a gente acha que aquilo é uma verdade, e a gente passa a vida toda baseando a nossa vida em cima daquela verdade que a gente acha que é uma suposta verdade, que na verdade não é, né? Até que a gente conhece a verdade de Deus que está em Cristo Jesus, e aí verdadeiramente há um processo de libertação. Então, quando eu cheguei lá, o pastor disse, você não conhece Jesus não, cara, você só conhece uma religião. Jesus é uma pessoa e você tem que ter um relacionamento com ele através de umas práticas espirituais, e você só conhece teologia. Você estudou muito livro, você sabe tudo sobre Deus, mas você não conhece ele e ele não conhece você. Aí eu disse, por que eu não conheço Deus? Ele disse, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertar. E você é escravo.
você é dependente de uma droga, você é dependente de tanta coisa aí, e a vontade de Deus para a sua vida não é essa. Então você precisa conhecer a Deus nesse nível. Eu disse, como é que eu faço? Como é que eu faço, pastor, para conhecer a Deus nesse nível? Ele disse, ó, você tem que orar em línguas. E eu vinha de uma linhagem que eu não cria, na realidade, nos dons espirituais, porque eu era calvinista, né? Eu cria que quando o último apóstolo morreu, ele tinha levado com ele todos os dons, e aquilo que foi vivido lá na igreja de Atos dos Apóstolos foi só para aquele momento. A gente hoje não pode desfrutar daquilo, porque nós hoje estamos em uma outra realidade, né? É o fim da dispensação do Espírito Santo. Então eu queria dizer, nada contra quem acredita, mas não serviu para a minha vida, né? Eu não tenho nada contra, né? Mas não serviu para a minha vida, porque eu costumo dizer o seguinte, eu estava conversando com a minha esposa hoje, muitas das vezes as pessoas, para combater um determinado tipo de heresia, termina criando outra. Por exemplo, tem umas pessoas hoje atacando a teologia da prosperidade, mas acaba criando a teologia da miserabilidade, onde, tipo, tudo que você extremiza, na realidade, não procede de Deus, né? Aquilo que você extremiza, aquilo que você vai ao extremo, né? Polarizando as coisas, na verdade. Então, como acontece? Eu cheguei lá, o pastor disse que eu tinha que orar em língua, eu disse, mas como é que vai orar em língua? Aí ele começou a abrir a Bíblia. Ele abriu a Bíblia lá em Judas 20, que fala que, amados, edificando-vos a vós mesmo na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Aí ele disse, ó, a Bíblia está dizendo aqui que você tem, que é você, que precisa decidir orar no Espírito, e quando você fizer isso, você vai edificar a fé, e edificar e construir o reino de Deus dentro de você. Porque Jesus ele já mora dentro de você, só que essa formação do caráter de Cristo, essa formação do reino de Deus dentro de você ainda, você não entende não. Mas como é que eu faço? Ele ora no Espírito. Eu disse, beleza, eu entendi. Aí ele disse, ora no Espírito aí agora? Você sabe orar no Espírito? Eu disse, sei. Ele disse, então ora. Aí eu fiz assim, né? Aí ele disse, Marcelo, é no Espírito. Eu disse, então, tô orando no Espírito, é. Aí ele disse, vai, ora no Espírito. Aí eu de novo. Aí ele disse, olha, você está entendendo que você está orando na sua mente? Eu disse, estou entendendo. Ele disse, então você está orando com a mente, você não está orando com o Espírito. Se você está entendendo que você está orando, você não está orando em Espírito. Aí eu disse, então como é que é isso aí? Ele disse, Romanos 8, 26. Aí abriu lá e disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 14 diz que quem fala a Deus, quem fala em línguas não fala mais a Deus, fala mistérios. E eu recebi o entendimento do que era verdadeiramente a oração em línguas. Eu disse, então, eu entendi, pastor, o que é que eu faço agora? Eu entendi que a oração em línguas é orar no Espírito, mas o que é que eu faço agora? Ele disse, agora você precisa orar, ué. Aí eu disse, mas como é que faz para orar? Aí ele disse, Jesus disse, né, aquele que crê, fala. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e esse sinal vai seguir os que creem, falarão nova língua. Quem crê, fala. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Você crê? Eu disse, creio. Então fala, ué. Já está dentro de você, o Espírito Santo, ele tem me batizado nas águas, né? O Espírito Santo já estava dentro de mim, só que eu precisava. Paulo disse, se eu orar, então eu tenho que decidir, né? Aí eu disse, pastor, um dia eu tive uma experiência com Deus e eu escutei uma palavra assim dentro de mim. Ele disse, qual foi a palavra? Aí eu falei a palavra, né? Ele disse, fala de novo. Aí eu falei a palavra, ele disse, fala novamente. Eu falei, ele disse, pronto, você está orando em língua, você está orando no Espírito. E você tem que praticar isso aí todos os dias agora, a partir de hoje até a volta de Jesus. Então, foi assim que iniciou a minha vida com a prática da oração em línguas. E através da prática da oração em língua, eu conheci as outras práticas espirituais, porque a oração em língua ela vai te levar a outra prática de fé, né? No caso, aí entrou o jejum, aí entrou a adoração, a confissão da palavra, e por aí vai, né? Mas eu precisei desse destravar. Glória a Deus. A oração em línguas é a chave que abre todas as outras chaves. E o que acontece? E o que acontece? O grande bloqueio, o grande problema é você decidir orar em línguas. Porque antes de você começar a orar em línguas, você tem uma mente natural, um raciocínio totalmente humano. E a oração em línguas desenvolve a mente de Cristo. Então, Amém. esse é o ponto que vai fazer toda a diferença na vida de todo mundo que vai ouvir aqui. Por exemplo, de repente você que está ouvindo vai ouvir qualquer hora isso aqui, você batizou nas águas, mas a sua vida não muda. A sua vida só muda pelo lado de fora. E aí, só que também quando você decide orar em línguas, você acha sem graça, porque você fala, eu não sinto nada. Esse negócio aí de ficar falando todo o tempo é tão difícil.
E aí vai uma questão que foi o que o pastor Leonardo, na época, falou pro irmão Marcelo. Ele falou assim: tudo que você sabe tá resolvendo a sua vida? É. Tudo que você conhece da Bíblia tá te salvando pelo lado de dentro? E aí, quando o Marcelo caiu em si, o irmão Marcelo caiu em si, falou assim: não, eu não tô liberto, eu só sei como que faz, mas eu não tô liberto. E aí foi quando houve a chave: você precisa falar no Espírito, porque a oração em línguas, o Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas. Então, a decisão de orar em línguas precisa ser pelo fato de querer a transformação. E aí você precisa orar. Você já conhece a Bíblia, você já foi no tempo, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa dentro de você. Então, se está faltando alguma coisa, se sua vida não está resolvida pelo lado de dentro, você precisa decidir orar em línguas. Você que já batizou nas águas, você que recebeu esse ensino de oração em línguas. Eu lembro que uma vez um jovem, eu estava em São Paulo, um jovem veio até mim com um problema, e quando ele terminou esse problema, eu falei assim: ora em línguas. E aí, depois de uma semana, ele foi de novo lá, e ele estava com o mesmo problema. E aí, ele pegou e contou novamente todo o problema, e parecia insensibilidade da minha parte, mas ele já era tempo dele avançar, eu sei disso. E eu falei na segunda semana: ora em línguas. Né? Ele era muito educado, ele era uma pessoa assim, muito, muito simpática. E na terceira semana, quando ele veio contar novamente o mesmo problema, e eu falei novamente para ele orar em línguas, ele falou: pastor, eu não era pastor na época. Falou: irmão, me desculpa, mas toda vez que você fala sempre a mesma coisa. E eu perguntei para ele assim, eu olhei no olho dele e falei: você orou? Ele falou: não. Eu falei: então ora. Então as pessoas querem a solução da vida, mas não querem orar em línguas. Não tem como conhecer uma mente eterna e espiritual de formas naturais. Então o próprio apóstolo Paulo fala, né, que ele se fez louco para a sabedoria humana, para que a sabedoria de Cristo reinasse na vida dele. Ele se fez louco. Ele conhecendo, ele tinha, o apóstolo Paulo, ele tinha cultura, ele conhecia a letra. Ele teve que desfazer dessa construção para poder conhecer o que de fato é eterno. Então, se a mente de Cristo é a mente de quem criou o mundo, a terra, os céus, antes de tudo ele era. Jesus ele é. Antes de tudo, ele é eterno. Então, essa mente que criou o mundo, essa sabedoria, né? Porque a sabedoria tipifica Jesus. Essa sabedoria que criou o mundo, agora, nos últimos tempos, essa sabedoria está acessível a nós através da oração no Espírito. Amém. Mas a nossa alma e nossa carne combate muito forte isso. A nossa alma e a nossa carne, ela não quer que a gente tenha a revelação do que é eterno. Por isso que existe um grande bloqueio. Por isso que você precisa experimentar. Experimenta antes de falar. E eu falei para aquele jovem, eu falei: uai, você está querendo solução, mas você não faz o que tem que ser feito. Ora em línguas e prova que Deus é bom através da oração em línguas. Então, assim, pastor, como que eu sei que a pessoa ora em línguas? Ela tem acesso a lugares que outras pessoas não têm. Quando começa a falar de revelação, aquela pessoa entende. Como que eu sei que a pessoa ora em línguas ou não? É só conversar com quem não ora em línguas, você sabe se ela ora ou não. Quem ora em línguas, tem uma frase do Chorão que eu vou repartir essa frase do Chorão. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Porque a oração em línguas revela a verdade. Então pode falar o que for pelo lado de fora, pode ter a palavra mais eloquente do mundo, pode saber de todas as coisas da terra, mas se você não orar em línguas, você não vai saber das coisas que são eternas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, fala sobre a mente de Cristo, fala muito sobre oração em línguas. E você que tem dúvida, eu queria que você meditasse em 1 Coríntios, capítulo 2, que fala sobre a mente de Cristo, fala que o homem espiritual bem discerne todas as coisas. Aquele versículo está falando assim: o homem que ora em línguas bem discerne quem não ora. Aquele que construiu no Espírito sabe quem não orou.
Então, se sua vida não foi resolvida 100%, se você tem coisas na sua vida que passa ano e volta ano e continua no mesmo lugar, você que está nos ouvindo, você precisa decidir orar em línguas. E aí, irmão Marcelo, eu queria falar de todos os princípios. Nós queremos repartir agora, mas se não orar em línguas, se não abrir a porta das portas, como que vai poder falar de mais princípios, né? Então, essa live eu entendo que é para você que batizou. Eu não sabia o que seria. Primeiro, o intuito dessa live é a gente divulgar que hoje à noite vai ter um e-book para nós. E agora também, para você que batizou, mas a sua vida ainda continua do mesmo jeito. Você precisa dar o start. Primeiro passo de um cristão é orar em línguas. Porque ver o reino é pela salvação, né? O batismo. Explica para nós a diferença de ver o reino e de entrar nele, irmão Marcos. Explica para nós. Uau, porque... Incrível isso aí agora, porque eu estava meditando essa semana justamente sobre isso, porque eu tenho recebido o encargo do Espírito Santo no meu espírito esses dias para usar tudo que eu tenho, porque o ministério que o Espírito Santo ele se utiliza de mim é o ministério evangelístico. O meu chamado é ganhar alma. Eu atuo no ministério de evangelista. Eu sou evangelista, assim como o senhor é também. Não? Nós somos pescadores, nós somos ganhadores de alma. E o Espírito Santo tem me chamado, né, me despertado para utilizar tudo que eu tenho para ganhar almas, para de alguma forma investir na salvação de almas. E a internet é uma forma da gente acessar pessoas que ninguém está acessando. A gente tem que estar onde as pessoas estão, né? Eu tenho visto, né, o pastor Célio tem investido muito nessa área da internet, a gente tem que ir para cima mesmo. E eu oro no Espírito Santo, né, para ter uma direção clara dele sobre um conteúdo que eu deveria ministrar e tal, para as pessoas que estão na internet. Eu estou fazendo as enquetes, umas coisas, perguntando para saber o que é que a galera tem dificuldade, para saber o que é que as pessoas entendem sobre o que é religião, o que é Jesus, o que é o reino, o que é, né? E esses dias eu recebi esse encargo do Espírito Santo para falar sobre a diferença entre ser salvo e viver o reino de Deus. Porque o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para a obra redentora de Cristo Jesus no Calvário. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Quando o povo de Deus ele está escravizado no Egito, ali fala de mim e de você, quando a gente estava no mundo sem Deus, sem Jesus, sem salvação. O povo estava lá escravizado, então Deus ele tem que levantar um homem, nascido de mulher e tal, que era Moisés, como libertador para ir lá libertar o povo. Então Deus envia Moisés, prefigurando, tipificando Jesus. Aí ele vai lá e Moisés é usado por Deus para libertar o povo. Só que quando Moisés ele chega para o povo para dizer que Deus quer libertar, ele não diz só que Deus quer libertar o povo. Ele diz que Deus tem um lugar para o povo viver, um lugar para o povo habitar, que era a Canaã. Canaã fala de viver no Espírito. Canaã fala de viver aquilo que Deus tem para nós. Fala de reino. É um novo reino. Você sai desse lugar de escravidão e vai viver um novo reino. Então, existia o Egito e existia a Canaã. Para sair do Egito e entrar em Canaã, havia um processo, que era o processo de... Porque para Deus tirar o povo do Egito não custou nada. Deus enviou Moisés, abriu o mar, mandou as pragas, e é como se Deus pagou o preço, né? E tirou o povo do Egito. Só que para sair do Egito foi um preço. Para entrar em Canaã era outro preço. Para sair do Egito é uma mentalidade. Para entrar em Canaã é outra mentalidade. Quer falar, pastor? Quero falar só um negócio, você continua aí. Só para entender o que você está falando, a gente nunca conversou sobre isso, mas é lógico, é o mesmo espírito. É tão real e que aponta para Cristo que ele abriu o mar e as pessoas passaram pelas águas. Né? E tipifica o batismo, né? Tipifica o batismo. Pode falar. Eu costumo dizer que foram 2 batismos. O primeiro batismo foi o Mar Vermelho e o segundo batismo foi o batismo do Rio Jordão. É como se fosse assim: para você ser salvo, você é batizado nas águas. Mas para você viver o reino de Deus, você é batizado com o Espírito Santo. Ali tem a testificação das línguas,
Aí vai entrar as práticas espirituais para você poder ter uma mente de Cristo, porque não tem como você viver Canaã com a mente do Egito. Então, é necessário que você tenha a mente de Cristo para viver aquilo que Deus tem disponível para você. Então, uma diferença muito grande ser salvo. As pessoas acham que o objetivo final do evangelho é ser salvo. E você vai para a igreja e escuta 20 anos a mesma palavra sobre salvação. Só que você já foi salvo. Você agora foi salvo e foi introduzido num reino. Você precisa aprender como viver nesse reino. Por quê? Se você fosse simplesmente salvo para morar no céu, quando você entregou sua vida para Jesus, você era arrebatado. Jesus levava você na hora. Mas se você foi salvo, você recebeu uma unção de filho, Deus te capacitou, Ele te deu dons, Ele te colocou dentro de um propósito, né? Do apostolado de alguém. Deus, Ele te introduziu numa família, Deus te introduziu dentro de um propósito. Para quê? Para você glorificar o nome de Deus na terra. Você foi salvo para viver o reino de Deus. É a extensão do céu na terra. Então, o que é isso? Você vai ser um Cristo. O que é ser um Cristo? É quando você... O apóstolo Paulo diz que nós somos Cristo andando na terra hoje. Nós somos a representação de quem Jesus é. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus, Ele quer atuar através da sua vida. Jesus quer salvar através de você. Jesus quer curar as pessoas através da sua vida. Nós somos salvos para salvar, curados para curar. Só que precisa entrar nesse processo do Egito. Porque o Egito, ele tira o deserto, ele tira o Egito dentro de nós. Porque o povo saiu do Egito. Mas existiam pessoas que não conseguiam entrar no reino. Então tem pessoas que são salvas, mas não vivem o reino de Deus. Nem todo mundo conseguiu viver a realidade da promessa. Porque não basta só você saber que existe uma promessa. Tem pessoas que estão há 30 anos, pastor, esperando uma promessa de Deus se cumprir na vida dele. Você tem promessa? Tenho. Você está esperando o quê? Confunde esse princípio de esperar com Deus. Acha que esperar com Deus é ficar assim, esperando. Enquanto você espera, vai ganhar alma. Enquanto você espera, por quê? Só fazendo um parênteses aqui, pastor, para a gente fechar isso que a gente está falando, para o senhor dar continuidade, para eu fechar aqui, é que é o seguinte: o grande problema da minha vida em eu não ir para frente, em eu não viver a vida que Deus tem para mim, é porque eu não tenho identidade. Então, quando você não tem uma identidade firmada, você vai se firmar em coisas, em pessoas, em dons, você vai tentar se apoiar em alguma coisa para se firmar. O que é isso? Dentro de nós, a nossa alma ela é doente. Nossa alma, o que é a nossa alma? É a sua razão, emoção e sentimentos. E a Bíblia diz que o seu verdadeiro eu é o seu espírito. E a sua alma é que quando você saiu da barriga da sua mãe, quando você nasceu, você foi aculturado por esse mundo que jaz o maligno. Então, tudo que foi configurado na sua mente é natural, é temporal, só serve para essa terra aqui agora. E o reino é espiritual, é o reino eterno. Então, é como que o pastor estava falando, não tem como você viver a realidade espiritual com a mente natural. Então, tem que ter uma substituição de mente. Paulo fala sobre a renovação da mente. A prática espiritual serve para isso. Então, eu não tinha identidade. Pedro, ele não tinha identidade. Eu costumo dizer, pastor, que o nome de Pedro era Simão, e Simão é aquele que vacila. Jesus chamava Pedro de vacilão, né? Ele era vacilão. Até um dia que Jesus perguntou, né? Quem diz em vós que eu sou? Aí um disse que era Jeremias, João Batista, não sei quem, não sei o que lá, e Pedro disse, eu sei quem você é. Porque só vai ter o verdadeiro conhecimento de quem Jesus é através de uma revelação. Por isso que ele disse, eu sei quem tu és, Jesus. Tu és o Cristo. Aí Jesus disseste bem. E essa revelação que você teve não foi nem carne, nem foi sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. Essa revelação só Deus pode. É quando dentro de você, ele consegue implantar verdadeiramente o entendimento de quem Jesus é. Aí quando Pedro entendeu quem Jesus era, aí Jesus disse, agora eu vou dizer quem você é. Você é Pedro, agora não é mais vacilão, não era mais Simão, agora foi Pedro. Né? E Pedro é pedra pequena. E sobre essa afirmação que você fez, eu vou edificar a minha igreja, e agora ele dá autoridade. Quando você entende que é filho, ele dá autoridade, porque ele disse, o que se ligar na terra é ligado no céu, e as portas do inferno não pode prevalecer. Então, identidade vai liberar, porque quando você sabe quem você é, você também agora sabe o que você foi chamado para fazer. Quando você recebe a identidade, você recebe também uma autoridade para andar no seu chamado nisso. Então, há uma diferença muito grande. E as pessoas passam a vida toda simplesmente sendo salvas, passam a vida toda sem entrar no reino de Deus. Ele chegou para Nicodemos e disse, Nicodemos, você não vai entrar. A primeira vez ele disse ver. A segunda ele disse, você não pode entrar no reino
se você não nascer de novo. Então você nasce de novo nas águas do batismo e você nasce para esse reino, não é assim, pastor? Exatamente. E é interessante que ele fala assim, primeiro ele fala ver, depois entrar, né? É, Porque quando é tudo espaço. Então, quando você batiza, você tem um outro ambiente, que é o ambiente que você falou do deserto, né? E todas as vezes que nós nascemos de novo, Jesus leva nós para o deserto. amém. Para quê? Para quê? Para que através do deserto nós seja moldado o caráter de Cristo em nós. Espera só um pouquinho. Oi, espera só um pouco aqui. Eu tô na sala aqui pastoral, o pessoal chegou. Boa tarde. A pastora está em casa. Tá? Vida de pastor é assim. Quem sabe faz ao vivo. Então, aí o que acontece? Só para a gente voltar nesse foco, no foco da oração em línguas que você estava falando, eu te indico a meditar sobre o que o irmão Marcelo falou sobre o Egito, sobre a escravidão, o Egito. Fala exatamente esse processo. Não custa nada batizar, porque é só crer em Jesus. Agora, entrar no reino e desfrutar do que Deus tem para nós custa tudo, né? Custa a nossa vida. Cuidar a si mesmo, direcionar, ter destino, como você falou, né? E é interessante, e aí vamos Ser voltar no mesmo pastoreado, assunto. né, pastor? Ser pastoreado. Isso é muito importante, né? E é interessante observar, você que está ouvindo aqui, você precisa observar a sua vida, se ela tem rodeado na mesma coisa, se ela não avança. Se você não consegue, se as pessoas não falam que você está mudando, se você não vê mudança na sua família, no fruto, então alguma coisa está errada. De repente você está igual o povo do Egito rodando. De repente você está rodando igual o povo do Egito. Então por que você precisa de pastoreio? Por que você precisa de congregar? Por que você precisa orar em línguas? Por que você precisa de um lugar, de uma paternidade? Para que você pare de perder tempo na sua vida. Para que você tenha um destino. Para que você saia do rio e decida chegar até Canaã. Como assim rio e Canaã? Para que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor para você, mas existe um processo, você precisa aceitar esse processo. Então, o resumo dessa conversa aqui, irmão Marcelo, que está acabando a minha bateria, a gente faz outra. O resumo dessa conversa é, se você não batizou, você precisa batizar. E se você batizou, você precisa conhecer a vida no Espírito. A internet tem todo o alimento de vida no Espírito, nós temos, o Ministério Pescador Sal da Terra tem, explicando sobre a vida no Espírito, e você precisa provar para ver que Deus é bom, para você poder desfrutar. Você precisa primeiro provar. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, que você que participou dessa live aí, ela vai ficar salva, se você quiser novamente rever ela, e que você possa ter revelado entre você esse entendimento do que é o batismo nas águas e você tiver o desejo no seu coração, né? Você que ainda não é batizado, você não precisa de nenhuma prática exterior sua para nascer de novo, você não precisa fazer um curso, você não precisa alcançar um nível de santidade, porque batismo não é um prêmio de santidade, é um troféu ao mérito, porque você foi santo, determinado tipo de tempo, e agora você tem direito a batizar. Não, você tem que começar pelo batismo. É o novo nascimento. Primeiro você nasce de novo. Depois que você nascer, aí vai entrar no outro processo. Primeiro tem que sair do Egito. E para sair do Egito tem que passar pelo batismo do Mar Vermelho, né? E para você ver que quem abriu o mar não foi o povo. Foi Moisés. Moisés ali representa Jesus. Jesus diz, eu sou a porta. Então, quando você entra por Jesus e você é batizado, você nasce de novo, aí você foi introduzido no reino de Deus. Então, se você quiser ser batizado, se você ainda não é, você pode deixar nos comentários aí dessa live, você pode procurar o pastor Will. Se você for da cidade de Dom Aquino, você procura o Pescador Sal da Terra de Dom Aquino. Se você é de Jaciara, se você é de Rondonópolis, se você é aqui de Recife, do lugar que você estiver vendo, você procure alguém para te batizar, procura um pastor, procura alguém que vai te encaminhar as águas do batismo. Você precisa nascer de novo, porque tudo que você precisa está em Cristo, está em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Você não vai ter como conhecer Deus como seu Pai se você não tiver Jesus, que é Filho, morando dentro de você. Então, você procure alguém que vai te levar a esse lugar em Deus, de te tornar você filho, porque a Bíblia diz que você tem que ser filho de Deus. Então,
Tá aí o recado, tá deixada a mensagem, né? Depois a gente vai fazer uma nova live aí, eu creio, a gente vai ter outra oportunidade aí de a gente falar acerca de algo mais profundo, né? Mais para frente sobre essa questão do reino de Deus, as práticas espirituais, mas já foi algo poderoso, já foi algo gratificante. Eu queria só, pastor, que o senhor orasse para a gente finalizar essa live. Vou orar. Antes de orar, eu só queria falar algo. Se você tem alguma dúvida sobre o batismo, se você tem alguma dúvida sobre oração em línguas, sobre o que é entrar no reino de Deus, o que são as práticas espirituais, você manda para nós no Instagram, para mim, ou para o Marcelo, manda para nós no Instagram e nós vamos ter todo o prazer de te explicar. Se você quer saber dentro da Bíblia, né, qual o versículo que diz que é necessário batizar, e a gente está disponível para poder fazer da melhor maneira, poder te explicar. Amém? Amém. Vou orar então. Pai, graças nós te damos por essa live. Nós queremos te louvar por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que foi repartido aqui. Que os teus filhos que estão ouvindo, que vão ouvir, possa decidir batizar nas águas e da mesma maneira possa decidir conhecer o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que ouviu, que tem a decisão, a melhor decisão da vida, que é não só entrar, mas viver o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, amém, nós te louvamos por isso. Amém. Glória a Deus. Mano, obrigado aí. Prazer aí, um privilégio, uma honra. E espero que a gente se veja logo, né? A gente vai estar aí no Aviva. A gente vai chegar aí pra gente ter essa comunhão aí. Quero deixar também um abraço aí pra pastora Bélia aí, pessoal aí, Dona Quina aí. E eu sempre costumo dizer que eu tenho a sua vida, né? Eu tenho o meu pai na fé, eu tenho os meus irmãos mais velhos também, né? As pessoas que eu me espelho, as pessoas que são a referência para mim, que falam no meu coração e que eu olho para a vida e digo, eu quero ser assim quando eu crescer. E o senhor é uma delas. Glória a Deus. Amém? Eu amo sua vida também. Pastor. Amém, pastor? Tamo junto. Qualquer coisa, só chamar aí, a gente tá aí. Falou. Tô na paz de todos aí. Amém. Até a próxima. Paz.